Nós estamos fazendo a primeira parte de 2 sermões que pretendo fazer sobre esse mesmo tema, o inferno, parte 1 e parte 2. Ou seja, hoje, domingo, e no próximo domingo à noite. Por que eu resolvi falar sobre inferno depois que nós trabalhamos 3 domingos sobre alegria? Será que o pastor está querendo dar um choque na galera? Né? Nós começamos a falar sobre alegria, foi logo naqueles dias de carnaval. Se falava muito em alegria e a festa de carnaval, do carnaval é conhecida como a festa da alegria, pelo menos é a propaganda que se faz, e muita gente vem de muitos lugares, e o Brasil, inclusive, recebe turistas, os mais diversos, e gira uma grana muito grande no nosso país por conta dessa festa chamada carnaval. E a ênfase é sempre alegria, alegria, alegria. Bom, e aí nós conversamos sobre a alegria incomparável. Nós estudamos aqui que a Bíblia nos apresenta uma alegria diferente de qualquer alegria, uma alegria incomparável, maior do que qualquer prazer neste mundo, do que qualquer carnaval, do que qualquer tipo de prazer. Uma alegria incomparável. Nós estudamos isso durante 3 domingos. Fizemos 2 características no primeiro domingo, mais 2 no segundo e terminamos com 3 no final. Ou seja, nós apresentamos 7 características dessa alegria incomparável. Para terminar o mês de março com esses dois domingos, eu resolvi então falar sobre o inferno, que seria o outro lado da moeda. Se por um lado nós estudamos sobre a alegria incomparável, por outro lado, existe um sofrimento incomparável. Graças a Deus que não é para toda a humanidade. Não é? E nós vamos olhar algumas considerações, vamos fazer algumas considerações em relação ao inferno, baseado nesse texto, vamos citando outros, mas nós vamos fazer isso de 2 vezes, porque nós queremos falar um pouco sobre o diabo, os seus anjos, não é? Quais são os habitantes do inferno, como é que se faz para escapar do inferno, quem é que vai para lá, se isso existe mesmo, se não existe, que tipo de sofrimento é esse, e assim por diante. Se o diabo está livre ou se está amarrado, se os demônios estão ou não estão, ou irão para o inferno. E uma vez lá lançados, o diabo e os demônios, eles serão atormentados ou atormentadores? Você já pensou nisso? Algumas coisas que a gente tem que ver nesse mundo, nesse estudo. E, infelizmente, pouco se fala, né? Nem sempre você encontra por aí estudos bíblicos falando sobre o inferno. Ninguém precisa ter medo, porque é Bíblia. Né? E eu posso já levantar de antemão, dizer para você que aquelas iras que são despejadas, né, uns aos outros, de vez em quando por aí, mandando a pessoa ir para o inferno, né? Pode ficar tranquilo que não é essa frase que leva a pessoa para o inferno. Tá? Os que vão para o inferno, e nós vamos ver isso, qual é a categoria, qual é o perfil dos habitantes do inferno, e não tem absolutamente nada a ver com alguma coisa que você já tenha ouvido, que alguém tenha dito para você, vá para o inferno. Bom, a gente precisa olhar e precisamos nesses 2 dias, nesses dois encontros também, desmascarar qualquer teoria de universalismo, dizendo que o inferno não existe. A Bíblia é muito clara quando ela diz que existe e há uma separação, que o inferno é eterno, e vamos ver uma série de coisas, mas nós precisamos
tirar isso totalmente da nossa consciência ou de qualquer possibilidade de que o inferno não exista. E hoje nós vamos ver isso, que ele existe. Nós vamos ter certeza absoluta disso pela palavra de Deus. Nós podemos ver na próxima semana, não vai dar para ver hoje, possivelmente, se o inferno é físico ou espiritual. Nós vamos ver que vai ser tormento. Mas de que jeito? Vem a próxima semana também, né? Não adianta você achar que o mundo é tão caótico, é tão triste, é tão difícil, que aí algumas pessoas dizem, o inferno está aqui, ó, nós já estamos vivendo o inferno. As tormentas do inferno são incomparavelmente maiores do que você e eu possamos imaginar. Algumas pessoas dizem, como que inferno é lugar de trevas e vai arder em chamas? Há possibilidade de fogo escuro ao mesmo tempo? Escuridão no fogo? Há possibilidade de arder e ainda assim estar no escuro? Sim, há possibilidade. Nós vamos mostrar isso também. O inferno é lugar de trevas e é lugar de chamas. O arder não quer dizer brilhar. Está falando de tormentos que as pessoas sentirão. Nós vamos tentar esclarecer estas e outros assuntos, mas tenho certeza que nós não vamos fechar o assunto aqui. Mesmo com duas palestras sobre o inferno, não fique pensando que nós vamos sair daqui catedráticos em inferno, diabo, ou aqui não é um curso de demonologia, nada disso, né? Podemos até montar depois uma série de estudos sobre o diabo, aí fica outro dia, em outro momento, não é agora, não é nesse instante. A partir do mês que vem, depois dessas duas mensagens, nós vamos começar um livro, nós vamos fazer exposição bíblica de um livro, que depois eu digo qual é, não vou dizer hoje, e nós vamos fazer uma exposição sequencial, ok? Bom, vamos dar início aqui, dizendo que o tema escolhido, inferno, é um tema muito falado na Bíblia, apesar de ser pouco estudado, como eu falei. É muito falado. Se você pegar a Bíblia e começar a estudar e ler, você já deve ter lido também algumas vezes, você vai perceber que o inferno é um tema muito falado, estudado nas Escrituras, e as Escrituras Sagradas nos trazem muita informação e exortação sobre o inferno, inclusive nos Evangelhos. O próprio Senhor Jesus foi um dos que mais falou sobre o inferno. Talvez a maior parte de tudo que a Bíblia, a palavra de Deus, fala sobre o inferno, foram proferidas de fato por Cristo Jesus. Em seu ministério terreno, Jesus falou muito, sim, sobre o inferno, falou bastante, mas ele foi registrado aqui para nós o que nos importa saber. É bom a gente pensar nisso. Tem pessoas que ficam buscando o que a Bíblia não disse e nem vai dizer, porque ela não vai ser reescrita, nem vai ser acrescentada em nada. Algumas coisas estarão para nós como incógnitas. E o que não veio como escrito para nós, fique tranquilo, é porque eu e você não precisamos saber. Assim como a realidade do céu, ele não vem totalmente detalhado, muitas coisas aparecem em forma simbólica, também no céu, também no inferno. É trazido a descrição do inferno, segundo a Bíblia, você não vai encontrar uma descrição tão detalhada que vá cobrir todas as suas curiosidades. É bom a gente pensar nisso. E é bom pensar que nada do que se diga aí a respeito do inferno tem a autoridade que a Bíblia tem. Talvez você já leu algumas coisas, você já ouviu muitas coisas sobre o inferno, você tem algumas ideias, mas eu te convido a dar toda a atenção à palavra sagrada, à Bíblia Sagrada, e crer no que a Bíblia está dizendo. Tão somente no que a Bíblia está dizendo, porque ela
é a palavra de Deus, escrita por homens inspirados por Deus. É a própria palavra, é Deus falando. As considerações sobre o inferno, que a gente vai ver logo aí nesse texto, mas eu vou trazer uma de forma geral, antes de entrarmos no texto, é que é um lugar de intenso sofrimento e eterno sofrimento, separado para todos os que rejeitam a Jesus. Separado para todos os que rejeitam a Jesus nesta vida. A definição de ir para o céu ou para o inferno é nesta vida. Depois que a pessoa morre, já está definida, determinada, não tem mais volta. Há um grande abismo, segundo a palavra de Deus, que separa céu e inferno, de modo que os que estão de um lado não podem passar para outro e vice-versa. É um lugar eterno, onde os seus habitantes viverão eternamente. A Bíblia diz que buscarão a morte e não encontrarão. Não há possibilidade de morrer. Porque nós estamos acostumados com a vida terrena e a gente... já vimos algumas pessoas morrerem. E aí a gente diz, tá bom, no fim a gente morre. É assim que termina a vida? Não. Morrer aqui é somente um momento de finalização aqui da vida terrena para começar a vida espiritual. E todos os que morrem vão ou para o céu ou para o inferno. Não tem outro lugar. O que acontece é que com a morte nós temos a separação do corpo e alma. O corpo é sepultado e a alma vai para a eternidade. Até que Cristo Jesus venha, e diz a palavra de Deus que no último dia, com a vinda de Cristo, haverá a ressurreição dos mortos. E aí todos ressuscitarão. De que jeito? Por milagre de Deus, desde Adão, todas as pessoas. E haverá o grande julgamento e haverá também a separação, aonde nós vamos chegar aqui no nosso texto, a declaração vinda pelo próprio Rei, Senhor Jesus. Agora, tenha claro na sua mente, isso deve ficar claro nesses dois momentos nossos aqui, de que a definição da sua vida eterna como ir ao céu ou ir ao inferno, isso é uma posição na vida e não pós-morte. Não é no último dia que Deus então vai olhar se o seu nome está no livro da vida ou não, certo? Ou melhor, olhar sim, aqueles que não estiverem no livro da vida estão no inferno. Ok, está certinho. Mas não é no último dia que ele vai escrever o livro da vida. O livro da vida está escrito. Tá? Então, assim, que hora que eu vou definir, que hora que eu vou tomar uma posição de não rejeitar a Jesus para escapar do inferno? Que hora que eu devo fazer isso? O quanto antes, o mais rápido possível. Nós vamos ver isso mais ao final do nosso estudo. O inferno é descrito na Bíblia como uma fornalha de fogo inextinguível, em que não se acaba, o fogo que arde eternamente. Apocalipse 20, versículo 14, fala de lago de fogo. Uma ideia que a gente muitas vezes tem retratada nas nossas mentes, uma ideia infantil, mas que acaba seguindo na cabeça das pessoas talvez até muito tempo, até que morram, né? É a ideia retratada em livros, em filmes, de uma forma geral, mostrando o inferno como uma grande fogueira, um lugar vermelho, o diabo como sendo um monstro vermelho, com um tridente na mão e atormentando as pessoas. Né? Essa é a ideia que às vezes aparece em filmes, ou que... tem mais um diabo sentado no trono. E a gente precisa tirar muitas coisas
muitos misticismos que são lançados por aí em nome de inferno, para que a gente entenda de fato o que a Bíblia diz sobre inferno. Quando a Bíblia fala que Deus está sentado no trono, nós estamos falando de espacialização. Ali é para que a gente tenha noção de que Ele é o soberano Senhor do universo. Não precisa você imaginar um trono. Como nós não precisamos pensar que o diabo tem o seu trono. A Bíblia deixa claro que a humanidade está dividida em dois grandes grupos, dois grupos distintos, os justos e os ímpios, ou os salvos e os perdidos, os que habitarão no céu, os que habitarão no inferno eternamente. Daniel 12:2 diz que muitos ressuscitarão para a vida glorificada, como eu falei, a ressurreição do último dia, e outros vão ressuscitar para o horror eterno. Vamos olhar aí para o nosso texto, porque eu acredito que agora já dá para olhar bem para o texto, identificar o que está acontecendo aqui. Jesus está conversando, explicando aos seus discípulos, aos que com ele estavam, sobre a escatologia, ou seja, os últimos tempos. O que ia acontecer? Como é que vai acabar este mundo? Então ele usa o verso 31, dizendo: quando vier o Filho do Homem, em sua majestade, todos os anjos com ele, se assentará no trono da sua glória. Lembra do que eu falei de espacialização, trono? Para que a gente entenda que tem um trono, mas não precisa imaginar um trono como nós bem pensamos, porque nada pode conter a Deus. É só para termos certeza de que Deus é o soberano Senhor do universo, Ele é o rei, e a gente tem ideia de rei é o quê? Aquele que tem coroa e aquele que tem trono. Mas Deus habita em todos os lugares e é soberano sobre todas as coisas. Um trono não vai conter Deus, ok? Mas aqui está dizendo, quando Jesus vier, quando o Filho do Homem vier, né, e os seus anjos com ele, então as nações serão reunidas, verso 32, na sua presença. Na presença de quem? De Jesus. Aqui não está falando dos vivos nem dos mortos, está falando de todos. Porque os que estiverem vivos, quando Cristo vier, quem sabe algum de nós, né? Quando Cristo vier, serão reunidos junto com os que morreram e ressuscitarão. Todas as nações estarão diante do Cordeiro de Deus. Diz aí a palavra de Deus que serão reunidas na sua presença. Sabe quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, e ele diz assim: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É porque naquele dia todos hão de reconhecer que Jesus é Senhor. Hoje ainda não é o dia. Hoje muitos não reconhecem. Hoje muitos zombam. Mas um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Só que com uma grande diferença. Muitos naquele dia, não poucos, muitos, dirão: Senhor, Senhor. E ele dirá: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A quem Jesus está se dirigindo? Aos habitantes do inferno, aqueles que o rejeitaram nesta vida. Como eu falei, nós recebemos a Cristo como Senhor e o glorificamos e adoramos a Ele como Senhor aqui nesta vida. E depois o adoraremos eternamente. A nossa adoração a Deus não começará lá na eternidade. Nós temos que chamar Jesus de Senhor, Senhor, não lá. Porque lá todos reconhecerão que Ele é o Senhor. O diabo, o inferno, os demônios, os seus anjos. Todos reconhecerão que Jesus é o soberano Senhor do universo. Mas isso não vai excluir o inferno de receber os seus perdidos, o diabo
a besta fera, o falso profeta. Serão lançados, como a Bíblia diz, no inferno. Vamos lá. Versículo 32 diz que Jesus estará, as nações estão diante de Cristo, e Ele as separará. Ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Cabrito e ovelha são bem parecidos, porque fazem parte da mesma linhagem, não é? São muito parecidos, mas Jesus vai fazer a separação. A Bíblia diz que no último dia haverá como que uma colheita do trigo. O trigo, quando ele é plantado, nasce junto com o trigo o joio. E o joio, ele cresce junto com o trigo. E chega o momento, e se arrancar o trigo antes da hora, se quiser arrancar o joio, que é uma praga daninha, antes do momento, pode vir o trigo junto e vai desperdiçar. Tem que aguardar o tempo. O trigo só será colhido depois que chegar o momento dele, em que ele já estiver maduro, já estiver pronto para a colheita, e aí ele é arrancado junto com o joio, ele é arrancado e separado o joio do trigo. Nós somos o trigo de Deus. Mas o mundo não tem apenas trigo de Deus, tem joio do diabo. E diz a palavra de Deus que crescem juntos. E nós não podemos nos enganar achando que o trigo de Deus está todo na igreja de Deus. Tem trigo de Deus que não está na igreja, mas é trigo de Deus. E não estou defendendo os desigrejados. E tem muito joio que também está na igreja. E é joio do diabo, não é trigo de Deus. Como é que podemos definir isso? A Bíblia disse, não julgueis para que não sejais julgados. Jesus Cristo mesmo, quando veio em carne, a sua primeira vez, ele disse, eu não vim julgar o mundo. Eu vim para salvar. Porém, na sua segunda vinda, ele virá como juiz. A primeira vinda já veio. Nós esperamos a segunda vinda. E diz a palavra de Deus que ele vai separar os cabritos das ovelhas, colocando as ovelhas de um lado, do seu lado direito, os cabritos do seu lado esquerdo, e ele fará duas declarações. Para aqueles que estiverem à sua direita, ele lhes dirá, vinde benditos do meu Pai, versículo 34, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Venham! É de vocês são herdeiros dos céus. Mas os que estiverem à sua esquerda, diz a palavra do Senhor, versículo 41, a palavra de Deus nos diz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Apartai-vos de mim, malditos. Agora não é hora de clamar a Jesus, agora Jesus não tem participação, se ele nunca teve, agora muito menos, porque agora chegou o basta, a misericórdia de Deus é totalmente banida. Hoje o mundo ainda é sustentado pela misericórdia de Deus, mas um dia esse cordão umbilical será cortado, Deus desprezará totalmente o homem. Inferno é lugar da ira de Deus. Inferno é lugar da manifestação clara, visível, palpável, física, emocional e espiritual da ira de Deus. É esse o tipo de sofrimento que os habitantes do inferno padecerão. Muitos já estão no inferno, não poucos. E muitos caminham para lá. É triste realidade, mas é realidade. Mas como eu posso ter certeza que tem inferno? Como é que eu posso ter certeza? Jesus Cristo mesmo nos diz aí, o último verso que nós lemos, o 46.
ele diz assim: e irão estes, aquele que ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Não está falando de um castigo provisório, e nem de algum lugar em que as pessoas estejam pagando um pouco os seus pecados, os seus erros, como sendo algo transitório. É um tempo aqui, depois vamos para outro. Não, está falando castigo eterno. Está falando de horror eterno. Está falando o texto aqui de sofrimento eterno. E por que estão indo para o inferno e por que esses estão indo para o céu? Alguns pegam esse texto para dizer, olha aqui as boas obras.